Glória a Deus. Graça e paz, mulheres. Amém? Gente, esse amém foi muito bonito, mas não foi um amém de nordestino. Eu vou ensinar vocês a dar um amém de nordestino, tá bom? Como é um amém de nordestino? É o amém mais forte que você puder dar, tá bom? Vou falar de novo, tá certo? Vamos treinar? Graça e paz, mulheres equilibradas. Amém? Amém! Viu? Eu sabia que vocês poderiam fazer melhor. Gente, nordestino é animado e gosta de gente animada. Então, vocês vão me ajudar hoje. Vão ou não vão? Não gosto, não, de pregar para aquele povo que fica assim olhando. Você dá um amém, você dá um glória a Deus. Amém, é isso e tal. Porque nordestino é assim, é caloroso, tá? O povo de Goiânia também, gente. Porque se vocês comem pamonha, vocês têm que ser animados. Não é? Uma pamonha gostosa dessa que vocês têm aqui. Sinceramente. Então, vamos todo mundo ficar animado. Eu sei que vocês acordaram cedo, está todo mundo com sono. Glória a Deus, manda o sono embora, em nome de Jesus. Amém? Pode sentar aí no seu lugar. É um privilégio estar aqui com vocês. Conhecer mais um pedacinho da família de Deus. E, meu Deus, hoje foi alguma coisa meio sobrenatural que aconteceu aqui comigo. Porque foram muitas histórias muito fortes, impactantes que eu ouvi hoje, e eu tenho certeza que nada é por acaso, nada é em vão, e eu sei que Deus vai falar o nosso coração essa manhã, amém? Deixa eu me apresentar, essa apresentação aqui é assim, foi muito bonita, viu, pastora? Mas eu vou falar assim, só porque eu sou de verdade, já que você vai me ouvir, eu sempre digo, você precisa saber pelo menos um pouquinho sobre mim. E para mim, eu acho que aquilo que me credibiliza é a minha casa, a minha família. Então, eu quero apresentar vocês, a minha família. Vai aparecer aí no telão. Olha, gente, Deus foi bom ou não foi bom comigo? Eu sou casada há 14 anos com esse homem lindo, maravilhoso, o pastor Arthur, que está engraçado que ele está aqui em Goiás, está chegando em Goiás. E eu não vou vê-lo, porque ele vai pregar lá em Valparaíso. Eu descobri que é longe daqui, não é? É longe, né? Pois bem, sou casada há 14 anos e tenho Sara, de 6 anos, Laura. Quem vê assim pensa que elas são bem mansinhas, né, gente? Nunca briga, nunca arenga e tal. Mas elas ganharam 5 chocolates cada uma para tirar essa foto. Deu certo, elas saíram rindo e tal. Então, tenho Sara, Laura e aqui na minha barriga, Helena, com 6 meses. Porque eu queria fazer o trio das meninas superpoderosas, né? Faltava uma, aí Jesus me deu Helena. E, para quem não conhece, né, e quer conhecer um pouquinho do que Deus tem feito na nossa igreja, no nosso ministério, lá em Recife, é só acompanhar nas redes sociais, Pastora Thalita Pereira, escrito assim, já tinha uma Thalita Pereira, aí eu tive que botar Pastora Thalita Pereira, mas glória a Deus. E a minha igreja, que é a Igreja do Amor, não deu para ver porque o menino mandou a foto errada, tá bem escuro aí, mas se você entrar no Instagram da igreja ou no YouTube, você vai conseguir conhecer um pouco melhor daquilo que Deus tem feito lá em Recife. E eu sempre falo, se você quiser, lá no YouTube, tem o canal da igreja, que se chama Igreja do Amor. É só você inscrever, lá tem algumas mensagens. Mas eu sempre falo, você pode assistir quantas mensagens e ser abençoada, mas se você só puder assistir uma única mensagem, você só tiver 40 minutos para dar do seu tempo, eu peço a você que assista uma mensagem chamada Você Vai Dar Conta, que, na verdade, é o meu testemunho. Alguém aqui já assistiu? Levanta a mão. Uau! Na verdade, essa mensagem... Gente, eu tenho que falar isso, porque eu estou tão impactada com tudo que eu já ouvi hoje de manhã, que eu disse, meu Deus, essa mensagem, na verdade, é o meu testemunho, né, daquilo que eu vivi alguns anos atrás, com a minha primeira filha. E eu nunca tinha compartilhado ela assim, na igreja, nunca tinha falado abertamente. Esse ano, no Dia das Mães... eu ia pregar, porque na igreja, no mês de maio, a gente sempre prega nos domingos sobre família. E aí, eu ia pregar, já tinha preparado o meu esboço, já tinha feito tudo, e o Espírito Santo passou a semana toda falando comigo. Você não vai pregar essa mensagem, você vai contar seu testemunho. E eu fiquei brigando com ele. Vou nada, vou não, que eu não vou falar 3 vezes a mesma história, porque na minha igreja tem 3 cultos, para públicos diferentes. Então, eu ficava imaginando, eu vou ter que contar 3 vezes, não vou. E aí o Espírito Santo, não, você vai, aquela coisa incomodando meu coração. E eu brigando, eu disse, nada que domingo é dia de pregar a palavra, não tem nada que ninguém dá testemunho. Né? Dei milhares de desculpas para Deus. E quando foi no sábado à noite,
aquele incômodo tão forte no meu espírito. Eu disse, rapaz, uma coisa que eu nunca fui na minha vida é desobediente, né? Agora que eu vou ser. Então, Senhor, eu até aceito. Agora o Senhor vai ter que me dizer como é que vai ser, porque me dê aqui um esboço, uma divisão para eu escrever. Aí foi quando eu escrevi sobre ser mãe, sobre dar conta, que muitas vezes a gente acha que não vai dar conta, né, de todas as demandas que nós vivemos. Fiz uma divisão lá em 4 tópicos, coloquei um embasamento bíblico, meio que um sermão temático, e contei meu testemunho no meio. E assim, que coisa linda que Deus fez. Eu nunca, por mais difícil que tenha sido para mim compartilhar, eu nunca imaginei que eu iria ouvir tantas histórias, mas quando eu digo tantas, é tantas histórias de tantas mulheres que também sofreram perdas, que também tiveram, né, uma situação muito difícil na vida, como hoje eu escutei bem umas 5 aqui. Desde que eu cheguei, eu estou aqui me segurando. Está engasgado o nó do choro. Eu já estou grávida, gente. Eu fico ouvindo propaganda de sabão em pó, eu já quero chorar. Mas hoje eu entendo que foi realmente um propósito de Deus. E tenho visto isso, como Deus tem curado e levado de todas as maneiras, né? Tanto as mais duras e difíceis, como umas que eu ouvi aqui, como um mais simples possível. Uma vez eu fui pregar em Salvador, e uma jovenzinha assim, de 21 anos, ela me procurou, ela, pastora, eu vim aqui na conferência que eu precisava muito falar uma coisa para a senhora. Eu estava terminando minha faculdade, meu trabalho de conclusão de curso, meu TCC, e eu não estava mais aguentando a pressão, e eu tinha desistido. Eu disse, não vou formar com a minha turma, no próximo semestre eu termino, e não aguentava mais. E desisti de me formar. E uma amiga minha disse assim, olha, você só vai desistir de verdade depois que você ouvir essa mensagem. Se você ouvir essa mensagem e ainda quiser desistir, aí por conta tua. Mas tu escuta essa mensagem. E ela disse, eu escutei, essa moça não era nem crente. E ela disse, eu escutei seu testemunho. Quando eu terminou de ouvir, eu disse, rapaz, eu vou dar conta. Se essa mulher deu conta disso aí, eu vou terminar meu trabalho. Disse que ela ficou 3 dias trancada em casa. Terminou o TCC e se formou. Aí ela foi lá só para dizer que tinha se formado. Eu disse, meu Deus, mas é multiforme, graça de Deus, né? Nada a ver com formatura, eu falei no meu testemunho, falando de enfermidade. Mas eu sei que Deus alcança da maneira como Ele quer. E se você conhece alguma mulher ou alguém que esteja sofrendo e passando por uma situação de dor, eu peço que você mande. Não manda para qualquer pessoa, não. Né? Não precisa todo mundo assistir, mas alguém que realmente esteja precisando ouvir de Deus, assim. Calma que você vai dar conta, não importa a aflição. Eu peço que você mande essa mensagem. Amém, mulheres? Amém. Glória a Deus. E, por fim, quero avisar que eu trouxe meu livro, né? Lancei tem um mesinho. É possível amar. Gente, a gente fala muito de amor, que o nome da igreja da gente é Igreja do Amor. Nós éramos 3ª igreja batista, mas a comunidade mudou o nome da igreja. Não fomos nós que mudamos. Ninguém chamava a gente de igreja batista. Ah, vamos lá naquela igreja do amor. Então, no fim das contas, a gente teve que mudar, porque ninguém chamava mesmo a gente do nome. Meu marido, gente, eu digo que Deus, quando ele nasceu, derramou um pote de mel nele. Aí pronto, tinha como ser diferente, né? E eu escrevi esse livro, É Possível Amar. Eu li um artigo, que não foi aqui, uma revista americana falava de a visão do amor na linguagem das crianças. E várias crianças responderam o que era um amor. E são as respostas mais inusitadas e mais engraçadas possíveis. Quando eu li aquelas respostas, eu disse, gente, essas crianças responderam o que é o amor na palavra. Só fiz embasar as respostas delas e escrever esse livrozinho bem prático, te ensinando a amar todo mundo. Sua sogra, sua cunhada, sua amiga, sua vizinha. Mas tem bem pouquinho, porque eu vim de São Paulo, então acho que só deve ter uns 30. O seu está aqui guardado, está ali, o da pastora também. Então, vamos lá. Abra sua Bíblia, por favor, no livro de Esther. Tem como conseguir uma água? Gente, esse tema é maravilhoso, equilibradas. Somos todas equilibradas pela fé, em nome de Jesus. Amém? Obrigada. Esther, no capítulo 4. Eu só vou ler 3 versículos, porque eu acredito que a maioria de nós já conhece a história de Esther. Se eu ler todos os versículos que eu preciso para a história, talvez a gente não consiga, né, caminhar com o tempo.
mas eu vou explicar porque eu acredito que assim vai ser mais rápido. Amém? A conferência de vocês chama Equilibradas. Eu não sei se você aqui já passou por uma experiência de se desequilibrar e levar um tombo no meio da rua. É ruim, né, gente? Desequilibrar, perder o equilíbrio, seja em qualquer situação, é muito ruim. Mas, normalmente, nós perdemos o equilíbrio com situações adversas. Presta atenção, mesmo que você não conseguiu abrir, pode deixar. Você escuta aqui, eu vou ler. Geralmente, nós enfrentamos algumas situações adversas que nos fazem perder o equilíbrio. Eu fico imaginando Jesus e os discípulos quando a tempestade bateu no barco deles. Eles ficaram desesperados porque eles estavam sem equilíbrio, bambeando. A qualquer momento eles podiam cair. E quando nós estamos com situações adversas, circunstâncias que não são normais para nós, nós temos a tendência de perder o equilíbrio. Hoje eu queria compartilhar sobre a história de uma mulher que soube manter o equilíbrio em todas as circunstâncias da sua vida e sobre nos ensinar quais são os princípios que nós precisamos ter na nossa vida para termos uma vida sadia, equilibrada. Amém? Essa mulher é Esté. O capítulo 4, verso 3 diz assim: em todas as províncias e em todos os lugares onde foi lida a ordem do rei, os judeus começaram a chorar em voz alta. Eles se lamentaram, choraram e jejuaram. E muitos deles vestiam roupas feitas de pano grosseiro e se deitaram sobre as cinzas. Esté ficou muito aflita quando suas empregadas e seus eunucos lhe contaram o que havia acontecido. Ela mandou roupas para Mordecai vestir, mas ele não quis. O versículo 15 diz assim: Esté enviou a Mordecai a seguinte resposta: vá e reúna todos os judeus que estiverem em Susã, e todos vocês jejuem e orem por mim. Durante 3 dias não comam, nem bebam nada, nem de dia, nem de noite. Eu e as minhas empregadas também jejuaremos. Depois irei falar com o rei, mesmo sendo contra a lei. E se eu tiver que morrer por causa disso, eu morrerei. Vamos orar? Senhor, muito obrigada, Pai, por estarmos aqui em Tua casa. Que privilégio nós temos de ouvir a Tua voz, de sermos ensinadas, exortadas e ajustadas no caminho que o Senhor tem para nós. Te pedimos, fala conosco, Senhor, nessa manhã. Que o Senhor encontre na vida de cada mulher aqui uma terra boa e que a semente da palavra de Deus possa produzir muito fruto em nós. Nós estamos aqui porque Te amamos, porque Te desejamos, porque queremos ouvir mais do Senhor. Queremos aprender os princípios para ter uma vida equilibrada. E sabemos que é a Tua palavra que nos ensina isso. Nós Te oramos e Te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Gente, Esté viveu num período muito difícil para o povo de Israel, o pós-exílio. Eles estavam sofrendo numa terra estranha, como escravos. E Esté está nesse contexto, como peregrina numa terra estranha. Ela não conhecia, estranha as pessoas que estavam no lugar, a religião. Ela estava no Império Medo-Persa, então todos os costumes eram contrários àquilo que ela havia sido ensinada, que ela havia crescido. E ela era uma jovem órfã, a Bíblia diz isso. E sabe, ela nos ensina a não perdermos a nossa identidade, o nosso equilíbrio, independente das circunstâncias e do lugar onde nós estejamos temporariamente. Aqui nós vamos caminhar pelo texto e vamos entender alguns princípios que fizeram de Esté uma mulher tão equilibrada, tão sensata e que fez ela uma rainha. Por quê? Porque foram as suas atitudes, os seus princípios, as suas escolhas que levaram ela ao lugar onde Deus já havia preparado que ela estivesse. Então, hoje eu quero falar exatamente isso. O que é que Esté nos ensina para vivermos essa vida equilibrada? Primeira coisa que a gente vê no texto é que Esté era uma jovem órfã. Ela não tinha pai nem mãe, mas ela foi levantada por Deus para ser a protetora da linhagem messiânica. Isso nos fala de um princípio de propósito. Fala comigo, propósito. Gente, Esté, ela era alguém, gente, se a gente fosse usar uma expressão bem nordestina, a gente ia dizer, Esté era uma coitada. Porque ela não tinha pai, ela não tinha mãe, ela não tinha ninguém, mas ela tinha um propósito.
Deus havia escolhido Esther para proteger a linhagem do próprio Messias. Você consegue perceber? Isso nos mostra que não importa a maneira como nós nos apresentamos exteriormente aqui nesse mundo passageiro, nessa terra. Por quê? Porque há um propósito maior, muito maior na vida de cada uma de nós que Deus escolheu, assim como foi na vida de Esther. Aqui nesse reino, eu sempre costumo dizer, Esther vivia o reino passageiro e o reino eterno. Ela era rainha no reino passageiro, mas era uma princesa no reino eterno. E aqui nesse reino passageiro nós podemos ser somente mulheres, filhas, donas de casa, mães, babás, professoras, profissionais liberais. Mas sabe, no reino eterno nós temos uma posição e um propósito muito maior daquilo que a gente possa pensar, imaginar. Deus havia escolhido uma simplesinha jovem órfã para proteger a linhagem do Messias e não permitir que todo um povo e toda uma nação fosse destruído. Sabe, eu não sei qual é o propósito de Deus na sua vida. E talvez, com certeza, o propósito de Deus na sua vida não seja o mesmo que Ele tem na minha vida. Mas tenha certeza de uma coisa. Deus tem um propósito na vida de cada uma de nós mulheres. Não importa a maneira como nós nos apresentamos aqui fora. A gente pode ser somente uma jovem órfã, né? Nós podemos não aparentar beleza, nós podemos não aparentar bens, nós podemos não ter nada, mas nós temos um propósito. E quando nós temos consciência desse princípio do nosso propósito, nós podemos manter uma vida equilibrada. Muitas vezes nós olhamos para nós e nós vemos tantas falhas, tantas imperfeições, tantos desafios de mudança e a gente diz, não. Deus não tem algo grande para mim. E nós queremos não aceitar o propósito de Deus para nós. Nós vivemos uma vida instável, uma vida desequilibrada. A gente acha, não, Deus só tem o melhor para a irmã fulana de tal, para a pastora, para a pregadora. E Deus tem um propósito tão grande, tão maior na vida de cada um de nós. Sabe, quem poderia olhar para Esther e dizer que ela seria protetora da linhagem do Messias? Eu acho que ninguém. Por quê? Porque ela era alguém que não tinha ninguém. Ela só era uma jovem órfã. Mas o texto diz que ela foi levada ao palácio para seguir a carreira das belas jovens daquela época. Talvez ela estava sendo levada para lá sem entender nada do que estava acontecendo na vida dela. Mas Deus estava levando-a para seguir uma carreira e um propósito muito maior. Às vezes na nossa vida nós estamos vivendo sem entender o propósito de Deus para nós, o porquê está acontecendo com a gente, mas nós precisamos entender, em tudo na nossa vida há um propósito, há uma escolha de Deus, e Deus havia escolhido Esther para um propósito muito maior. Hoje eu estava compartilhando, com algumas mulheres, como nós, quando passamos por esse momento de turbulência, de tempestade, e nossa vida tende a querer desequilibrar, porque nós não enxergamos o propósito. Quando a gente tem o nosso propósito bem claro à nossa frente, nós podemos manter o equilíbrio, independente da situação que a gente esteja passando. Sabe, por um tempo na minha vida, eu não conseguia ver isso. Eu passei 3 meses no hospital e eu sofri muito, como muitas de vocês viram. Mas sabe, quando a gente tem consciência do propósito de Deus na nossa vida, nós podemos descansar. Nós conseguimos manter a paz e o equilíbrio. Eu me lembro que quando minha filha já estava no finzinho, muito enferma, e a chefe da UTI pediátrica, ela olhava para mim e dizia assim, olha, essa sua fé me assusta, porque no dia que a sua filha morrer, eu quero saber como você vai ficar. Você precisa botar para fora, você precisa, é como que ela quisesse dizer assim, você precisa se desequilibrar. Você está muito equilibrada, ela dizia. Porque as mães entravam, fechavam o hospital. E eu disse assim para ela, doutora, se Deus quiser levar minha filha, Ele vai levar. E se Ele quiser me dar outra, Ele vai me dar. Eu não preciso me desequilibrar. Por quê? Porque eu sei que em tudo há um propósito. Se o Senhor deu, se o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. Por quê? Porque nós precisamos ter em mente o nosso propósito. É o nosso propósito que nos mantém equilibradas. Esther era somente uma jovem órfã, ela poderia ter dito, nada, mas ela podia ter entrado na choradeira da vida, não é? Não tem mulher que entra na choradeira e nunca mais sai? Não tem? Eu sempre falo, com a mulher que entra na choradeira da vida, ela senta numa cadeira de balanço.
Né? Quantos aqui já criaram os filhos numa cadeira de balanço? Levanta a mão aí. Aqui não tem esse costume, não? Gente, só no Nordeste que a gente balança os filhos na cadeira de balanço? A cadeira de balanço que vai para frente, vai para trás? Ai, gente, me ajuda a pregar. Quem aqui nunca sentou numa cadeira de balanço? Levanta a mão. Ah, glória a Deus. O que é que você faz numa cadeira de balanço? Você faz um esforço danado, né? Você vai para frente, vai para trás, vai para frente, vai para trás, mas não sai do lugar. Quando você chora suas decepções, suas frustrações, suas dores, você vai para frente, vai para trás, vai para frente, vai para trás, mas não sai do lugar. Uma hora você tem que levantar dessa cadeira de balanço, gente. Esté poderia ter dito, minha vida nada presta. Não tenho pai, não tenho mãe, estou numa terra estranha, ninguém me ama, ninguém me quer, aqui eu sou escrava. Nada vai funcionar para mim. Ela podia nem ter ido para o palácio. Ela ia dizer o quê? Ah, o rei vai escolher lá uma escrava? Uma coitada como eu? Mas não, Esté tinha um propósito. Deus já havia determinado um propósito para ela. Deixa eu te dizer, Deus já determinou um propósito para você. Talvez você não consiga enxergar, você olhe para o mundo natural e a forma como você se apresenta, você diz, meu Deus, eu sou só uma mulher. Você não sabe o futuro que te espera, o propósito grandioso que Deus tem na sua vida e através de você. Gente, todo mundo fala de John Wesley, fala ou não fala? Todo mundo já ouviu falar desse grande homem, grande pregador do evangelho, mas ninguém fala da mãe dele, Susana Wesley. Se não fosse a mãe dele, John Wesley existiria? Não. Por quê? Porque Susana Wesley foi uma grande mulher de Deus. A história conta que ela tinha tanto filho, tanto filho, tanto filho. Gente, vou te falar, a gente que tem 3, que tem 2, e dá uma choradeira de vez em quando, a gente tem que olhar para essas mulheres do passado, que tinha 10, 12. Não é verdade? E dava conta. E criou filho bem educado, glória a Deus. A história conta que Susana Wesley, ela criava tantos filhos, imagina, tanta criança chamando o nome dela ao mesmo tempo, que para ela orar, ela tinha um acordo com os filhos. Quando ela queria orar, ela subia o avental na cabeça. Então eles podiam brigar, se matar, puxar os cabelos qualquer hora, menos na hora que o avental tivesse na cabeça. Porque a hora que o avental tivesse na cabeça era a hora que ela estava orando. Então eles ficavam tudo pianinho assim, ó, bem quietinho. Quando a mãe estava com o avental na cabeça, porque era o tempo que ela estava orando. Deixa eu te dizer uma coisa. Susana Wesley poderia olhar para ela e dizer assim, eu só sou uma dona de casa. Minha vida é fazer comida para mais de 10 crianças. Mas ela nunca imaginou que ela seria a mãe de John Wesley. Olha bem para mim, você pode olhar para você e dizer, eu só sou uma boleira. Minha filha, você pode estar criando o futuro Billy Graham, o futuro John Wesley. Deus tem um propósito maior para você. Você precisa crer, acreditar. Você precisa esperar grandes coisas de Deus. Eu digo, Deus, eu não estou criando filho para qualquer coisa. Minhas filhas vão ser poderosas na terra. Elas vão fazer muito mais do que eu faço. Meu Deus, eu quero que minhas filhas ganhem o mundo, ganhem almas para Jesus, sejam discípulas do Senhor. Por quê? Porque Deus tem um propósito maior para nós, não importa a maneira como nós nos apresentamos nesse reino terreno. Aqui a gente pode ser jovem órfã, abandonada, rejeitada, traída, mãe solteira. Deus tem um propósito maior para nós. E é na nossa dor, Deus vai nos fazer ser protetora da linhagem do Messias, você entende? Na nossa dor, Deus vai nos colocar em lugar de honra. Então, entender o seu propósito te dá equilíbrio. É o primeiro princípio que Esté nos ensina. Mas não somente isso. Esté poderia ter optado por fazer seu próprio destino. Mas como ela era uma mulher equilibrada, ela se submeteu. Fala comigo. Submissão. Aos cuidados do seu tio, que lhe ensinou os valores do reino de Deus. É o segundo princípio para termos uma vida equilibrada. Submissão. Isso revela que Esté era o quê? Leal, fiel ao seu mentor, ao seu tio. No reino passageiro, aqui na terra, nós somos estimulados a ser dona do nosso próprio nariz, gente. Né? Ah, não, a mulher tem que ser independente, ela tem que ser dona do seu próprio nariz. Né? Tem mulher que diz, tá para nascer o homem que vai mandar em mim. Né? Na minha casa mando eu. Não tem, gente? Ou é só em Recife? Tem não, aqui não, em Goiânia não, né? Tem não, né, pastora? É só em Recife, tá certo. Só no Nordeste que as mulheres tudo parente Lampião e Maria Bonita? É, gente. Mas não tem mulher que é assim? Na minha casa mando eu. Tá para nascer um homem que vai mandar eu fazer um suco, eu cansada tarde da noite. Né? No meu destino mando eu. Gente, deixa eu te falar com muito pesar. Mas você sabia que tem mulher que dá no marido? E ela acha que é engraçado e bonito. Né? Ela briga e dá uma tapa. Olha bem para mim.
Se Deus o livre, você já fez isso, ou se você tem essa prática, deixa eu te dizer, você está sendo amaldiçoada. Porque você está quebrando um princípio, o princípio da submissão. Você está traindo maldição para você. Não tem como você viver uma vida equilibrada se você não sabe se submeter aos cuidados de alguém. Se você não sabe ser submissa às ordens, à orientação de uma pessoa. Infelizmente, eu preciso te dizer a verdade. O mundo vai dizer que você é dona do seu nariz. Não, ninguém é dono de ninguém. Nós somos dependentes uns dos outros. É isso que a Bíblia ensina. Ninguém vive só no mundo, minha filha. Até para você nascer, teve que ter alguém para arrancar você dentro da barriga da sua mãe. Teve ou não teve? Teve alguém para ter que limpar você. E sua mãe fez isso muito tempo, trocando sua fralda. E na vida nós somos dependentes uns dos outros. Sabe o que nos desequilibra esse espírito de independência? Por trás dessa expressão, eu sou dona do meu nariz, existe uma expressão de desonra, uma cultura de desonra. Se nós queremos ser mulheres equilibradas, nós precisamos, como Esther, saber se submeter às autoridades. Sabe por quê? Porque a independência que o mundo prega às mulheres vai contra os princípios e os valores da palavra de Deus. Sabe, nós precisamos entender que não importa a posição que nós chegamos. Esther agora era o quê? Rainha. Gente, tinha posição maior do que essa? Não tinha. O seu tio era somente o quê? Um empregado dela. Ela poderia dizer, não, agora eu estou numa posição de autoridade muito maior, não tem que obedecer ninguém. Não tem que obedecer esse meu tio, esse coitado. Mas ela soube se submeter ao seu tio e obedecer. Sabe, e nós precisamos viver essa vida equilibrada através da submissão e da obediência. Sabe por quê? Porque eu sempre falo, a obediência gera bênção, gera o favor de Deus na vida da gente. Esther arriscou a vida dela pela submissão ao seu tio. Você percebe isso, que ela poderia ter morrido? Ela arriscou a sua vida por causa da obediência. E nós precisamos entender, só vai ter equilíbrio na nossa vida quando nós aprendermos a obedecermos. Quando eu era mais nova, eu cresci, graças a Deus, num lar cristão. E minha mãe sempre foi uma mulher de Deus. Ela sempre me ensinou os princípios da palavra de Deus. Eu digo que, sabe, minha mãe me gerou, né? Não somente no mundo natural, mas também no mundo espiritual. Eu nunca tive nenhum parente na minha família pastor. Meu pai não era pastor, meus tios, não tinha ninguém que era pastor. Né? Na lógica, não era para eu ser. Mas minha mãe, ela não era pastora, mas ela era uma mulher de Deus. Então, ela era aquela mulher, naquela época, quando eu era pequena, não tinha conferência como tem nas igrejas hoje, né? Que todas as igrejas fazem conferência. Naquela época era cruzada evangelística. Então, na cidade vinha uma cruzada e vinha pastor de fora. Minha mãe era a mulher que hospedava os pastores. Então, ela que recebia as pessoas, ela que dava o jantar. E minha mãe sempre honrou. E quando eu era pequenininha, minha mãe dizia assim, Thalita, quando chegar um pastor aqui, eu era bem pequenininha, você corre, você pergunta se ele quer uma água, um suco, um refrigerante, você serve ele, porque quando você fizer isso, você está ganhando um galardão de profeta, você está fazendo para um homem de Deus. E eu, tá certo. Então chegava um pastor, eu corria, pá, pastor, o senhor quer o quê? E eu falava, e no fim eu dizia assim, ganhei mais uma pedrinha na minha coroa. Não sabia nem o que eu estava fazendo, gente, mas eu estava fazendo, porque minha mãe me ensinava a honrar, a se submeter. E eu nunca vou me esquecer isso. Eu cresci, minha mãe, todo dia antes de dormir, né, ela lia a Bíblia pra gente, e ela dizia assim para mim, Thalita, você pode ser o que você quiser na vida, minha filha. Você pode ser médica, advogada, professora, o que você quiser ser. Mas a minha maior alegria vai ser ver você servindo a Jesus. Minha mãe passou a vida inteira dizendo essa mesma frase pra gente. Não tinha como o fogo apagar no meu coração. E eu me lembro que eu estudei, eu terminei o colégio, e eu queria agradar minha mãe. Eu queria dar honra a ela, eu queria obedecer. Eu estudava, eu dizia, eu quero passar em primeiro lugar no vestibular para mostrar para minha mãe, né, que valeu a pena tudo que ela fez por mim. E eu estudei, fiz direito, fiz sociologia, terminei minha pós, entrei, fiz concurso público, trabalhava na Justiça Federal, fazia tudo. Até o dia que na minha formatura, todo mundo se achando doutor, levantando canudo, e eu, meu Deus, não estou me achando é nada aqui. O que eu estou fazendo aqui? Eu pensei comigo mesma. E eu levantei aquele meu canudinho para Deus, eu disse, Deus, se o Senhor quiser que eu use isso aqui para a tua glória, eu vou usar. Mas se o Senhor quiser que eu abra mão e deixe tudinho, eu deixo também.
Isso foi num sábado. Numa segunda-feira, eu disse, agora eu vou fazer o que eu já devia ter feito há muito tempo. Fui lá, me matriculei no seminário. E aí, me casei com um seminarista, pastor, e Deus me chamou para o ministério. Mas Deus já tinha me chamado para o ministério muito antes. Porque eu sempre dizia que eu ia ser missionária entre os muçulmanos. Aí Jesus me levou para Paulista, era Aparecido. Um lugar que eu nem conhecia, que ninguém queria ir. Eu disse, pô, eu vou, vamos embora para lá, em nome de Jesus. E eu me lembro que a primeira vez que eu preguei, que eu peguei no microfone, mais nervosa do que tudo, me tremendo todinha, igual como eu estou aqui hoje, veio uma moça e trouxe um copo d'água, como a gente tem aqui. Quando eu peguei aquele copo d'água para beber, o Espírito Santo disse assim, você nunca imaginou que um dia você ia precisar que alguém te desse um copo d'água. E me lembrou todas as vezes que eu ia e dava um copo d'água aos pastores, aos missionários que vinham. Deixa eu te dizer uma coisa, obediência gera bênção na sua vida. Você não vai perder nada quando você obedecer, você vai viver uma vida equilibrada. Quando eu era mais nova, eu me apaixonei por um rapaz e ele era crente, era da igreja, a família, todo mundo conhecia, era tudo perfeito, não tinha nada errado, nada. E ele me pediu em namoro e eu falei com minha mãe disse, minha filha, olha, eu não tenho nada contra esse menino é um menino de ouro, um menino bom, a família dele é minha amiga, tudo perfeito. Era até para eu dizer, namore. E eu até digo a você, se você quiser namorar com ele, você pode namorar. Agora, ele não é o rapaz de Deus para você. Deus tem outra pessoa para você. E eu disse, mãinha, e eu era apaixonada, viu? Imagina, primeiro amor. Eu disse, a senhora disse que ele não é o rapaz de Deus para mim. Ele não é o rapaz de Deus para mim, eu não vou namorar com ele. E eu abri mão. E depois de um tempo, eu conheci meu marido, gente. Mas Deus é fiel demais na minha vida, não é? Porque a obediência e a submissão gera o favor de Deus na nossa vida. Talvez eu não estaria aqui se eu não tivesse casado com o meu marido. Se eu não tivesse me submetido aos cuidados de minha mãe. Então, olha bem para mim, não importa em que posição você está. Você pode já ser uma mulher casada, você já pode ser a rainha, como Esté já era. Se submeta a quem tem autoridade na sua vida. Saiba ouvir conselho, gente. Autoridade e conselho é para a gente ouvir. Não é para a gente usar igual a carta de tarô, como o povo fala. Ah, faça se eu quiser ou não. Não. Se você quer ter equilíbrio na sua vida, você precisa ter pessoas de Deus na sua vida para dizer, faz isso, faz aquilo. E você precisa aprender a ouvir e fazer. Nós não podemos deixar que nossas vontades, que as nossas necessidades façam a gente perder os nossos princípios. Esté poderia ter dito, sou rainha, agora quem manda sou eu. Eu não tenho nada que mandar na minha vida. Mas ela soube se submeter. É o segundo princípio para uma vida equilibrada. Mas não somente isso. Esté não se descuidou da sua aparência. Ela era bonita por fora, mas o seu equilíbrio a fazia mais bonita ainda por dentro. Isso fala de um terceiro princípio, o cuidado consigo mesma. Hoje nós vivemos um tempo de muitas mulheres desequilibradas. Elas se desequilibram por coisas tão pequenas. Por quê? Porque não aprenderam a cuidar de si mesmas. Gente, eu não consigo compreender. Uma mulher cristã que na hora de uma raiva pega um celular e joga no chão e quebra. E joga na bacia sanitária. Eu fico pensando, não é normal. É normal, gente? Sabe por quê? Porque nós temos o Espírito Santo. A gente tem cuidado de tudo na nossa vida. Deus não vai fazer por você o que você pode fazer, filha. Sabe, eu creio que Deus faz milagre. Eu creio que Deus pode mandar um anjo ali, abrir aquela porta. Vrá! Para a gente sair todo mundo daqui. Pode ou não pode? Pode, eu creio. Mas se eu posso lá abrir a porta, Deus não vai fazer isso. E da mesma maneira, na nossa vida, somos nós que precisamos cuidar de nós. A gente tem que cuidar do templo do Espírito Santo, por fora e por dentro. Esther era esse exemplo. Por que ela foi admitida no palácio? Porque ela era bonita. Com certeza, ela sabia cuidar-se bem. Mas não somente cuidar de fora, cuidar do interior. Porque tem mulher, minha filha, que cuida fora, não é? Malha, e maquiagem, e vive para roupa, e vive para besteira, e vive para futilidade. Amém, glória a Deus, malha, eu sou total acordo. Tem uma vida saudável, cuida de você, mas cuida de você por completo. Gente, eu estava no aeroporto um dia desses, e eu vi uma moça com o marido e 2 crianças. Eu me levantei, eu quase me levantei por um triz. Foi o Espírito Santo que me deu equilíbrio para eu não me levantar. Porque a minha vontade era me levantar e ir na mesa daquela mulher. Porque
ela tinha um menininho assim de uns 2, 3 anos e um de 6 mais ou menos. E o menininho de 2, 3 anos derrubou o suco na mesa. Gente, aquela mulher veio para cima daquela criança com uma violência. Ei, porque você... Completamente desequilibrado, porque uma criança derrubou um suco pequenininho. Minha vontade era dizer, minha filha, o problema aqui não é essa criança, o problema aqui é você, que é uma desequilibrada. Porque todas as crianças vão derramar suco, gente. O problema somos nós que precisamos cuidar de nós mesmos. As crianças não têm a mesma coordenação motora. Eles vão derrubar açúcar, eles vão riscar as paredes, eles vão gritar, eles vão falar muito. Vão ou não vão? Vão! Cabe a nós cuidar de nós e dizer, epa, cadê o Espírito Santo aqui? Uma vez eu contei já essa história. Eu estava no carro e super enjoada no começo da minha gravidez. Enjoada no carro, querendo chegar em casa. Tinha ido na praia levar as meninas de férias. E Sara está aprendendo ali. E ela leu uma placa em algum canto que dizia assim, papa, capim, capim, papa, capim. Essa menina veio no carro, papa, capim, capim, papa, capim, capim, papa, capim. Papa... Não, mas ela não falou isso um minuto. Ela veio falando o caminho todo, papa, capim, 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 papa, capim, capim. Gente, aquele papa, capim já estava... Eu já estava aqui, não aguentava. Eu já estava, meu Deus, eu vou mandar essa menina calar a boca agora. Aí o Espírito Santo falou, por que você vai mandar ela calar a boca? Só porque ela está falando papa, capim? Deixa ela falar papa, capim. Aí na hora eu disse, é mesmo, Senhor, deixa a bichinha falar papa, capim. Fale, minha filha, papa, capim. Pois ela foi o caminho todo falando, e eu aprendendo a ser uma mulher controlada do Espírito Santo. Deixa ela falar. Não vou interromper minha filha de falar papa, capim. Né? Quem sabe agora ela vai ser batizada com o Espírito Santo. No papa, capim dela vai sair uma língua. E eu respirei fundo, e eu mesma aprendi a cuidar de mim. Sabe, nós precisamos cuidar de nós. Em todos os aspectos da nossa vida, por fora e por dentro, porque Esté nos fala desse princípio de cuidado consigo, mas não somente isso. Esté se tornou rainha, gente, mas ela nunca perdeu o coração de serva, de princesa do reino eterno. Isso nos fala de um quarto princípio, simplicidade e humildade. Para você viver uma vida equilibrada, você vai precisar desse princípio. Não importa onde você chegue, não importa os títulos que você tenha, não importa o passado que você tenha, se você é importante, se você não é. Se você perde simplicidade e humildade, você nunca vai ter uma vida equilibrada. Sabe, Esté alcançou o favor de todas as pessoas. Esté agora era o quê? Famosa, rica. Você pode parar comigo e imaginar, Esté não tinha nada. A pessoa sair de uma jovem órfã, né? Não ter nada na vida. De repente, ela virou famosa. Rica, tinha servas, roupas, joias, tudo. Imagina, do nada, você agora resolve. Você vai para mim, você fica famosa, você tem salão de graça, tratamento VIP, todas as roupas, sapatos, joias, tudo que você pensar e imaginar. Foi isso que aconteceu com o Esté. Gente para abanar ela assim, ó. Imagina, sentava no trono, num colchão de 300 milhões de fios egípcios. Foi isso que aconteceu com o Esté. Ela, do nada, agora ela era rainha. Agora ela tinha poder, ela tinha fama. Mas ela não perdeu o coração de princesa, de serva. Sabe por quê? Porque nós precisamos entender, Deus não dá o trono para quem não sabe ter um coração de serva. Para quem não tem equilíbrio para receber o favor de Deus. Esté tinha equilíbrio para receber a graça e o favor de Deus. E ela mostrou isso nas suas atitudes. Ela soube ouvir um tio que não tinha nada que o mundo oferecesse. Era só um empregado qualquer, talvez um homem culto e letrado. Um homem simples, mas um homem que a amava, que lhe ensinou os valores do reino de Deus. Tantas mulheres estão se perdendo, porque chegam numa posição de autoridade, chegam numa posição de honra e perdem o seu coração. A Bíblia diz que o coração do homem é enganoso. Nós precisamos ter muito cuidado com o nosso coração. A gente nunca pode perder um coração de serva, porque senão vamos ser mulheres desequilibradas, sem princípios. Gente, é por isso que é tão difícil nós vermos um milionário, uma pessoa muito rica, muito culta, servindo na igreja, varrendo o chão. Porque as pessoas, elas querem o quê? Elas querem o microfone, elas querem o cargo, elas querem ser dirigente, elas querem sentar no lugar especial. E se a pastora não chamar o nome dela e não contar o que foi que ela fez, não quero mais. Opa, e você não serve para servir, para arrumar a cadeira da igreja, não? Nem lavar o banheiro? Minha mãe já dizia que quem não serve para servir, não serve para viver.
Nós precisamos nunca perder esse coração na vida. Nunca, nunca. Minha mãe me ensinou isso, mesmo eu tendo tudo, crescendo lá, que eu não tinha falta de nada. Eu fui servir na minha igreja, não tinha uma realidade completamente diferente da minha. Mas quem era que lavava o banheiro da igreja, que varria, sem nem saber fazer nada, era eu. Porque eu estava ali servindo a Deus. E era a minha alegria. Eu dizia que é meu campo missionário. Jesus me mandou para missões. Eu estava me achando, que eu sempre quis ser missionária. A gente não pode perder esse coração de serva. Simplicidade e humildade. Deus pode te colocar em qualquer lugar, filha. Você pode ser doutora, PhD, mestre, rica, milionária. Você pode ter o carro mais rico do mundo. Sua família pode ser a mais importante de todas. Se você perde o coração de serva, você perde o equilíbrio. Esther era a rainha. Ninguém tinha um posto mais alto do que o dela. Mas ela sabia ouvir. Ela não somente soube ouvir, ela se perturbou. A Bíblia diz, eu quero saber o que está acontecendo. Por que meu tio está vestido de pano de saco? Por que o povo está sofrendo? Sabe, nós precisamos ter esse coração. Nós precisamos ter um coração que ama, que serve, que trata com justiça todas as pessoas. Eu conheço uma pessoa de longe. A gente sempre diz assim, como um quilo de sal com uma pessoa que você conhece, mas nas coisas pequenas a gente já vê quem mostra. Se você não sabe tratar bem sua secretária, o garçom que te atende no restaurante, me fala, que equilíbrio é esse? Tem gente que vai falar com o garçom, não pergunta nem o nome do camarada. Ele vai te servir a noite toda, você não quer saber o nome dele. Não sabe tratar com honra uma pessoa que está te servindo. Gente, eu vim no avião, eu estou acostumada, é o que eu mais vejo. Aí o cara da Azul fala, bala, você quer qual snack? Aí a pessoa faz, eu quero não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que mais lá. Eu fico olhando assim, ai meu Deus, como assim eu quero não sei o que, não sei o que, não sei o que mais lá? Por favor, filha, ainda existe essa palavra? Não é? Porque as pessoas estão acostumadas a lidar umas com as outras como se elas fossem empregadas, como se elas estivessem numa posição de superioridade. E nós estamos aqui para servir uns aos outros. Então, se você trata com desdém a pessoa que te ajuda na tua casa, me perdoa te falar, você nunca vai chegar a ser rainha. Deus não vai te colocar nessa posição. Sabe por quê? Porque só é rainha quem sabe ter um coração de serva. Foi o princípio que Esther nos ensinou. Você quer ter uma vida equilibrada, não importa onde você esteja. Seja quem Deus te chamou para ser. E reconheça quem você é. Saiba se assentar com príncipes e com pessoas que, para as outras pessoas, não são príncipes, mas para Deus é príncipe. Às vezes até mais do que o de lá de cima. É ou não é? É. Em quinto lugar, Esther estava envolvida no seu papel de rainha no reino passageiro. Mas ela não ignorou a situação do seu povo. Isso nos fala de um quinto princípio: generosidade e altruísmo. Não tem vida equilibrada sem isso na vida da gente. Generosidade e altruísmo. Ela podia pensar, agora eu sou a rainha, agora eu mando, quero nem saber dessa gentalha, né? Igual o desenho. Ih, quero saber dessa gentalha nada. Eu agora sou rica e poderosa, tenho tudo. Poderia ou não poderia? Como muitas pessoas fazem. É ou não é? Mas não. Ela viu que o seu tio não estava bem e procurou fazer alguma coisa. Deixa eu te dizer uma coisa. É meu papel, é o seu papel corrigir o que está errado. Se você vê que tem alguma coisa fora do lugar, é o seu papel colocar no lugar. Porque uma mulher equilibrada, ela não olha somente para si, ela olha para o outro também. Tem gente que está vivendo uma vida em si mesma, gente. Não, porque eu. Até as orações só ora por você. Ela ora por você, pelo pai, pela mãe, pela família. Não ora nem pelos outros. Não quer nem saber de ninguém. Existe um desequilíbrio quando você vive uma vida só para você. Porque Deus não nos chamou para isso. A Bíblia diz que Ele disse assim, vai, façam discípulos de todas as nações. Se você não está fazendo discípulo, você é uma pessoa desequilibrada. Você não está obedecendo a ordem, o cumprimento de Deus. Se você só olha para você, você não está seguindo o mestre. Me perdoa te dizer, você até pode dizer que é crente, que é cristão, pode inventar qualquer nome aí, evangélico, e dizer aí qualquer igreja que você é, mas você não está seguindo Jesus. Porque a Bíblia diz que quando Jesus veio, Ele poderia ter vindo só para, sou mestre, bota um trono aí para me sentar. Mas não, Ele veio para servir o quem? O pobre, o doente, o leproso, a viúva, o endemoniado. E é assim que nós precisamos viver também, olhar para o outro. Esther nos fala de generosidade, de altruísmo. Ela podia ter se esquecido, gente. Ela poderia ter se atrapalhado em quantos salões de beleza ela ia por dia. Mas ela soube olhar para o outro.
ela sobreviver uma vida que não é egoísta, nós precisamos aprender muito com Esther. Porque muitas mulheres estão vivendo uma vida tão desequilibrada por causa do egoísmo. Já viu que tem mulher que é competitiva ao extremo? Só ela pode ser a bonita da festa. Né? Ela junta o dinheiro do mundo todo para ir para a festa de casamento comprar aquele vestido. Não é o vestido, não é qualquer vestido, é o vestido. Ela parcela em 30 vezes no cartão. Ela veste, olha no espelho. Meu Deus, eu estou maravilhosa. É ou não é? Você diz assim, é o vestido dos sonhos. Meu Deus, esse vestido é o vestido. Você vai para o casamento se achando. Mas se você sentar na cadeira e a mulher que estiver do seu lado tiver o mesmo vestido, perdeu a graça. Perdeu ou não perdeu? Perdeu não, gente, pastores? Vamos ser sincera. É bom ser sincera de vez em quando. Perde ou não perde a graça, gente? Perde! Porque aquele vestido que era lindo, maravilhoso, agora a mulher está com igual do seu, na mesma festa. Por que perdeu a graça? O vestido não era bonito? Porque nós somos egoístas e competitivas em natureza. A gente tem dificuldade de ser altruísta, generosa. É ou não é? É. E nós, mulheres, precisamos aprender a olhar para o outro, desejar o bem do outro, querer que o outro cresça, principalmente quando o outro for uma mulher. E Esther nos ensinou que para ser ter uma vida equilibrada, nós precisamos de generosidade e de altruísmo. Deus não coloca a gente numa posição qualquer por nada. Se Deus te colocou em algum lugar, é para você abençoar a vida de outra pessoa. Se Deus te colocou em qualquer lugar que Ele vai te colocar, é para você ser uma bênção na vida de outros. Porque Ele mesmo ordenou, vai e seja você uma bênção. Nós precisamos ser essa bênção na vida de outras pessoas. As pessoas precisam olhar para a gente e ver uma mulher sensata, equilibrada, que sabe lidar bem com a sua vida e com a vida de outras pessoas. Esther foi esse exemplo. Mas, em último lugar, Esther nos ensina um último princípio para termos uma vida equilibrada. Quando ela soube do perigo que ela corria, né, de morte, junto com o seu povo, ela não recorreu aos meios de solução do reino passageiro da terra. Mas ela, em seu equilíbrio, lançou mão dos reinos e dos princípios espirituais. Isso nos fala de quê? Vida com Deus e espiritualidade. É o último princípio para termos uma vida equilibrada. Vida com Deus e espiritualidade. Olha bem para mim, gente. Esther era o quê? Era linda. O rei a amava. Foi o rei que escolheu ela? Foi ou não foi? Foi ou não foi, minha gente? Foi. Ela podia ter feito o quê? Jogar todo o seu charme. Podia ou não podia? Podia ter botado uma roupa bonita, não é? Podia ter seduzido o rei e dizer assim, agora eu vou ganhar. Ele não vai fazer nada de mal contra meu povo. Vou pegar o camarada daquele jeito. Poderia? Como muitas mulheres fazem. Mas ela não fez isso. Ela não usou os meios carnais e terrenos para ganhar a vitória. Ela usou os meios espirituais. A Bíblia diz que ela fez o quê? Jejuou e... Ela fez o quê, gente? Ora, ela poderia ter seduzido, poderia? Ela poderia ter pedido satisfações à Amã? Poderia? Poderia. Talvez muitas mulheres teriam feito isso, né? Botado a mão na cintura. Quem você pensa que é para estar ameaçando o meu povo? Eu vou mandar meu marido demitir você. Poderia ou não poderia? Não tem mulher, né? Que ela agora vai se ver. Eu quero saber o que é que ele está tramando contra mim. Eu sou a rainha, rapaz. Poderia? Tinha desgraçado a vida dela e de todos os judeus. Ela tinha autoridade para isso? Tinha, gente. Ela poderia ter demitido da Amã? Poderia. Poderia ter dado um bale nele? Poderia. Poderia ter seduzido o rei? Poderia. Mas ela escolheu os meios espirituais para uma vida equilibrada. Ela foi para o jejum e oração. Deixa eu te dizer uma coisa, minha filha. Na vida, você pode estar em desequilíbrio, você pode dizer, pastora, estou solteira, misericórdia. Eu quero me casar. Aí tem mulher que bota uma roupa curta, decotada, e faz de tudo, abre mão, deixa algumas coisas, né, cede. Ah, me dá uma prova de amor, eu dou. Meu filho, o máximo que você vai conseguir com isso é um sapo. Agora, se você quer um homem de Deus, ó, é joelho no chão, ó, é oração e jejum. Não é nada do que você fizer, você pode ser linda, maravilhosa, pintar os cabelos de platinado, como disse a pastora. Ah, você vai conseguir qualquer um, porque homem de Deus, só quem dá é Deus. É no jejum e na oração.
Você tem que usar os meios certos. É por isso que você está com essa vida aí desequilibrada, desesperada, doida para casar. Minha filha, que tem Jesus, não tem falta de nada. Se você tem Jesus, você tem tudo. O salmista diz, meu Deus, a quem eu devo esperar, Senhor? A minha esperança está em ti. Se a sua esperança está em Deus, minha filha, você tem tudo, porque em Deus não há falta de nada. Então você não precisa ficar desequilibrada. Você não precisa ficar assustada. Você não precisa ficar com medo. Você só precisa fazer o quê? Usar os princípios corretos. Vida com Deus. Jejum e oração. Foi isso que Esther nos ensinou. Ela nos ensinou que para nós termos uma vida equilibrada, nós precisamos usar as armas corretas. Nós precisamos usar as armas corretas. Infelizmente, tem muita mulher desequilibrada. Não é por falta de ensino, não é por falta de conselho. É por falta de Deus mesmo. É por falta de vida com Deus. Porque, olha bem para mim, uma mulher equilibrada, ela sabe cumprir suas disciplinas espirituais. Ela sabe viver buscando o seu propósito e se alinhando ao propósito de Deus para a vida dela. Nós precisamos aprender. Sabe, eu tenho 2 filhas. Uma tem 6 e outra tem 4. E eu sempre falo isso, porque eu tenho o maior orgulho disso. Meu marido, ele tem um lema que ele diz assim, sem Bíblia não tem café. Então, ele é muito disciplinado. Sou casada com ele há 14 anos, eu posso estar no sertão, em Paris, em qualquer lugar do mundo. Ele nunca vai beber um copo d'água sem antes não ter o tempo dele a sós com Deus e ler a Bíblia. E ele já ensinou isso para minhas filhas. E eu tenho essas 2 pequititinhas aí. Sara está aprendendo a ler agora, está alfabetizando. E Laura não sabe. Mas elas se acordam e a primeira coisa que elas fazem é ler a Bíblia. Todo santo dia. Laura lê no aplicativo, porque não sabe ler, ela escuta. E Sara agora já está lendo na Bíblia, porque já sabe. Se nós não sabemos cumprir nossas disciplinas espirituais e ter vida com Deus, não tem equilíbrio. Não tem, você pode ir para psicólogo, para coach, você pode fazer curso, você pode fazer treinamento, você pode fazer tudo, meu filho. Só quem te dá equilíbrio é Deus. Porque no dia que o vento bater no teu barco, minha filha, se você não tiver Jesus, você se joga. Igual a Jonas. Jonas não teve nem coragem nem de se jogar. Ele era tão incompetente que ele disse, me joga, nem para me matar eu tenho coragem. Caba frouxo, não é? Me mata, joga eu. Porque vai bater. Uma hora a tempestade pode bater no nosso navio. Ninguém aqui está ileso. Você pode pensar, não, isso nunca vai acontecer comigo. Fica calmo. Não estou querendo trazer profeta do caos para você. Mas a Bíblia diz que no mundo teríamos aflições. Uma hora o barco da gente vai balançar para tentar nos desequilibrar. Foi isso que aconteceu comigo. Gente, eu nunca imaginei na minha vida que eu ia passar por isso. Cresci ali, aquela menininha bonitinha, não tinha falta de nada. Casei tudo certo, casei virgem, eu, meu marido. Fiz tudo certo. Minha primeira filha, esperei. Eu digo, meu Deus, vai ser tudo perfeito. Pá! Olha o susto. No dia que eu ia ter neném, em trabalho de parto, minha bolsa estourou e a médica na minha cara, soltando tudo que minha filha tinha. Passei 3 meses no UTI de um hospital, ouvindo os piores diagnósticos que uma mãe pode ouvir a respeito de um filho. Eu ouvi. O barco balançou na minha vida. Tentou me tirar do prumo. Tentou me tirar do equilíbrio. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Quem tem vida com Deus, quem tem Jesus, fique em pé. Fique em pé. O vento vai bater, o diabo vai tentar derrubar. O diabo vai fazer de tudo para você deixar Jesus. Para você abandonar o barco. Para você dizer, não dá mais para mim, não consigo mais esperar. É uma dor muito forte, não posso suportar. Esté poderia ter pensado isso. Estou aqui sozinha, abandonada, não tenho pai, não tenho mãe, numa terra peregrina, escrava. O vento balançou no barco de Esté. Deus colocou ela numa posição de rainha. Ela achou que tudo agora ia ser perfeito. Não tenho falta de nada, eu tenho comida, eu tenho tudo do melhor. O barco balançou de novo. Agora ela estava na iminência de morrer. Mas ela estava firmada no propósito de Deus para a vida dela. Ela soube cumprir suas disciplinas espirituais e os seus princípios para viver a vida que Deus tinha para ela. Deixa eu te dizer, Deus te trouxe aqui para te ensinar que se você quer ser uma mulher equilibrada, primeiro, você precisa ter consciência do seu propósito. Você pode olhar para você, não vê nada de bom. Deus tem um propósito maior para você. Você não sabe o que Deus está reservando para você. Você precisa ter grandes expectativas. Você precisa pensar, rapaz, tudo isso que está acontecendo na minha vida tem um propósito. Eu não sei qual é, mas uma hora vai mostrar. Deus vai mostrar. Tinha hora que eu sofria tanto que eu dizia, não é normal.
Não é normal uma pessoa chegar nesse nível de sofrimento. Alguma coisa tem por trás. Alguma coisa Deus vai fazer com isso tudo. E fez. E está fazendo. Por quê? Porque nós temos que ter consciência do nosso propósito. Senão a gente balança. Senão a gente desequilibra. Senão a gente cai e não levanta nunca mais. Você precisa de propósito. Depois você precisa de quê? De submissão. Você precisa como Esther. Não importa o lugar onde você está, obedeça. Obedeça, se submeta à vontade de Deus e à autoridade de pessoas que são usadas por Deus para te mostrar o teu propósito. Depois você precisa cuidar de você. Você precisa viver uma vida que é regida pelos princípios da palavra de Deus. Cuida de você, da sua vida espiritual, do seu corpo, das suas emoções. Quarto, tenha simplicidade e humildade para manter o equilíbrio quando você chegar no poder. Quando Deus te der muito, 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 porque Ele vai te dar. Porque quem tem um coração quebrantado, humilde, quem tem propósito, Deus coloca em lugares altos. Tenha simplicidade e humildade, mas não somente isso, seja generosa e altruísta. Não esqueça de quem te colocou lá, não, viu? Olha para trás. Olha de onde você saiu. Olha quem te ajudou. Olha para o teu povo. Olha para as necessidades das pessoas. Não entra na igreja, senta, escuta a palavra, vai embora, não. Nós precisamos perceber as pessoas. Muitas vezes nós estamos passando pelas prostitutas e pelos mendigos na rua, nós estamos olhando eles, mas não estamos enxergando. Porque a gente está girado aqui, ó, no nosso mundo, na nossa casa nova que a gente quer, e a geladeira de inox que a gente vai comprar, e o nosso filho que vai fazer a faculdade, e o menino que a gente vai mandar para os Estados Unidos. E a gente se esquece de olhar para quem Deus nos manda olhar. E, por fim, se você quer realmente viver uma vida equilibrada, você vai precisar de vida com Deus. Você vai precisar de oração e de jejum. Porque fora disso, minha filha, não tem como conseguir ficar em pé. É só Jesus que mantém a gente em pé. Não importa a prova que você passar. Seja pequena aos nossos olhos, aos olhos de outras pessoas, porque nenhuma prova é pequena, ou seja grande. Deus tem algo por trás. Você pode ficar em pé no seu lugar? Queria pedir para... Se tem alguém aqui do piano, eu queria orar por você. Sabe, eu sei que nada é por acaso. Não foi por acaso eu ter chegado mais cedo hoje e ter ouvido tantas histórias difíceis como eu ouvi. De tantas mulheres que disseram, poxa, pastora, no pior momento da minha vida, eu ouvi lá aquele você vai dar conta. E eu disse assim, meu Deus, foi o que me arrancou de uma depressão, de uma tristeza, de uma angústia. Deus tem para nós uma vida de equilíbrio. Deus tem para nós uma vida de sensatez. Ele tem. Sabe por quê? Porque Ele tem um propósito. E quando Deus tem um propósito, Ele mesmo se encarrega. Deus não dá nada para a gente que Ele não nos capacite a cumprir. Nenhuma dor, nenhuma aflição, nenhuma tempestade, nenhum problema, nada que bata no nosso barco para nos desequilibrar, vem para nos destruir, vem para nos manter de pé, vem para nos ensinar. E nos ensinando, vem para ensinar outras pessoas. Vem para a gente repartir. Porque a vida é isso, é amor, é generosidade, é repartir, é dar o outro, é fazer como Jesus fez. É se doar, é se entregar. E eu queria te dizer uma coisa, não sei como você chegou aqui, não sei qual a sua história. Não sei qual a história da sua família. Não sei se você se sente peregrina no lugar onde você está. Você se sente rejeitada, sem pai, sem mãe. Você se sente sozinha, se talvez muitas portas foram fechadas na sua vida. Ou se talvez muita dor já passou por você. Te tentou desestabilizar, te desequilibrar, te colocar numa depressão, numa síndrome do pânico, num desespero, num desequilíbrio emocional. Deus te trouxe aqui para te dizer, filha, é possível viver uma vida equilibrada. É possível sair de uma jovem órfã, abandonada e desprezada, escrava, a uma posição de rainha e de alguém que vai mudar destinos. Quem quer ser essa mulher que vai mudar destinos? Levante sua mão, feche seus olhos e fala com Deus, diga, Deus, eu sei que nada acontece por acaso, Senhor. Eu posso olhar para mim e me ver como Esther se via, uma jovem órfã, uma menina que não tinha nada, não tinha ninguém. Mas eu sei que o Senhor tem um propósito maior na minha dor, eu sei que há algo maior por trás. E eu quero te dizer, Senhor, clareia a minha visão, me faz enxergar o propósito, me faz enxergar o porquê de tudo isso
que eu estou passando me faz entender, Senhor, que o Senhor tem grandes coisas na minha vida e através de mim. Que nada do que acontece na minha vida é por acaso. Tudo é um ensinamento de Deus para nos fazer cumprir o chamado e o destino profético que Ele tem para nós. Eu quero que você diga: Deus, abre meus olhos, minha visão. Não me deixa ficar perturbada, não me deixa ficar desequilibrada. Faz eu entender, faz eu compreender o meu propósito, que eu tenho um coração submisso e obediente para ouvir a Tua voz e fazer o que é necessário. E se for necessário perder, que eu saiba perder. Se for necessário ganhar, que eu saiba ganhar. Se for necessário abrir mão, que eu saiba abrir mão. E que eu saiba te adorar em qualquer circunstância. Quando eu ganho, quando eu perco, quando eu recebo honra, quando eu sou desonrada. Quando eu estou na posição de reino e quando eu estou ameaçada de morte. Que eu saiba obedecer. Que eu saiba me submeter. Que o Senhor encontre em cada uma de nós mulheres, Senhor, um coração obediente. Um coração submisso à Tua vontade. Senhor, nós não entendemos os Teus planos. Nós não entendemos os Teus caminhos, mas nós confiamos que o Senhor tem o melhor. Nós confiamos que o Senhor conhece o que nós não conhecemos. O Senhor vê o que nós não vemos. O Senhor enxerga o futuro. Talvez Esther não conseguisse enxergar o seu futuro. Talvez ela nunca imaginasse que aqui existiriam mulheres que estariam falando do que ela fez, da sua escolha. Mas nós queremos te dizer, nós nos submetemos à Tua vontade, Senhor. Nós submetemos aos Teus planos, por mais difícil que isso possa parecer. E quando o vento bater no nosso barco, nós queremos te dizer, nós vamos permanecer firmes em obediência. E não somente isso, nós vamos nos submeter em humildade, em servidão, em coração quebrantado, em generosidade, em altruísmo, Senhor. Oh, Espírito Santo. Oh, Espírito Santo. Oh, vem, Senhor. Vem, Senhor. Oh, Espírito Santo. Sopra em nós. Oh, Espírito Santo. Espírito, te queremos, Deus. Sopra em nós. Toca agora, Senhor. Cada mulher que está aqui, Senhor, que não conseguiu enxergar seu propósito, que está tentando se equilibrar, tentando se manter de pé, eu te peço, dá-nos a firmeza necessária para prosseguir, Senhor. Dá-nos a firmeza necessária para seguir adiante, Senhor. E eu creio, Deus, que da nossa dor há um produto maior. Da dor de Esther existe um propósito maior, de proteger o próprio Jesus. E nessa hora eu te peço, levante aqui mulheres que vão mudar destinos, que vão mudar histórias, mulheres que vão se levantar em equilíbrio. E Senhor, em nome de Jesus, através da história de cada uma delas, outras histórias sejam mudadas, outras histórias sejam reescritas. Oh Espírito Santo, em nome de Jesus, nós repreendemos toda dor, toda tristeza, toda angústia, toda depressão, e nós ordenamos agora, Pai, o equilíbrio nas emoções, a paz que excede todo entendimento. Senhor, a fortaleza no dia da angústia. Que Teu Espírito Santo levante em nós mulheres fortes, equilibradas, sensatas, cheias do Teu Espírito Santo. Que o Senhor nos levante como mulheres intercessoras, que vão jejuar pela nação, que vão se levantar para mudar caminhos, mudar histórias. Não somos mulheres frágeis, não somos mulheres fracas, não agimos na carne, não agimos nos nossos próprios interesses, mas agimos movidas pelo Teu Espírito Santo. Senhor, dá-nos a direção, mostra-nos o caminho, nos ensina como devemos agir conforme a Tua palavra, e que o Senhor ache em nós, uma rainha dentro de uma jovem órfã. Arranca a rainha que existe no coração de cada jovem órfã dessa, Senhor.
Coloca para fora. Coloca essa coroa nessa cabeça. E que esse tempo de dor se transforme em um tempo de paz, de prosperidade e de alegria no Espírito. E que, Senhor, nós possamos viver as nossas lutas e ao fim terminar como disse o apóstolo Paulo: eu combati o bom combate, eu completei a carreira e eu guardei a fé.